Aí você vê, né, a reclamação do pessoal da esquerda petezada, tá muito irritada. Se eles estão irritados, é sinal de que a gente tá no caminho correto. Eu acho engraçado, né, que no passado, tem uma matéria que marcou, que é da Revista Oeste, falando que ministros da Suprema Corte fazem piadas com a possibilidade de perder passaporte, ou com a nova administração Trump, que aqui não fala governo, né, fala administração. E aí, do nada, eles começaram. Quando é que esse capítulo mudou e começou a ter, assim, não, tem que parar, é crime contra a nação, passaporte. A primeira sessão do STF depois da vitória do Trump, eu acho que tem até vídeo deles falando assim, quero ver quem vai ser o primeiro que vai perder o passaporte agora com o Trump, ou que vai perder o visto agora com o Trump. Fazendo piada. E a questão do meu passaporte, né, é que foi na mesma semana que foi aprovado o Magnitsky Act, né? O Non Censorship on Our Shores Act. É o projeto de lei para tirar visto de quem censura, basicamente, né? De autoridade estrangeira que censura americano. E acho que aí foi nesse mesmo dia, nessa mesma quarta-feira, que o pessoal do PT começou a levantar a narrativa de que eu estava cometendo crime, tal. E é engraçado, né? Entre aspas. Porque eles não falam o que eu tô fazendo, qual o crime que eu tô cometendo. Eles normalmente sempre são assim, fake news, e nunca dizem qual é a fake news. É crime de ódio, crime de ódio. Não dizem o que a gente tá falando com relação para receber aquele tipo de acusação, né? Aí depois, na sequência, no dia seguinte, alguns deputados do PT mandaram representação, pedindo o meu passaporte e a prisão do Paulo Figueiredo, né? Vale lembrar isso aí também, para a PGR. E numa das duas peças dos petistas, eu vi lá na parte dos pedidos, tem uma deixa para conectar essa situação toda com o 8 de janeiro, o inquérito, etc., o golpe da Disney, enfim. E então, a partir daí, o Moraes foi, né? Olha só que casualidade, que coincidência. Aí ele pegou esse gancho, trouxe para a atribuição dele, porque no direito tem uma coisa que chama prevenção. Se você é o primeiro juiz que está tomando conta daquele assunto, qualquer outro, né, fato posterior que vier a surgir vai cair na mão desse mesmo juiz. Então, Alexandre de Moraes usou esse artifício, esse subterfúgio para puxar para ele. E como, né, ele sempre tenta dar um verniz de democracia no que ele faz, ele mandou para o PGR como se fosse um pedido legítimo. Por que não? Né? Deputados do PT querem tirar um passaporte do seu opositor político. Por quê? Não sei, mas querem. Né? E aí está lá na mão do PGR. E o PGR, né, de maneira muito corajosa e brava, não está respeitando o prazo de 5 dias do Moraes. E eu levantei na rede social essa suspeita, né? Foi quando, né? Foi que quando eles pediram, justamente quando eu estava chegando aqui nos Estados Unidos, eles pediram, acho que foi sábado ou sexta. Sábado de manhã o Estadão publicou. Não, eles pediram, acho que foi na quinta ou na sexta da semana antes do Carnaval. Quinta-feira eles entraram e provavelmente o pedido do Alexandre é na quinta ou na sexta. Isso. Porque se sábado de manhã foi publicado, Exato. Sábado de Carnaval, a não ser que o Xandão tenha deixado de lado pular Carnaval para se preocupar com o meu passaporte, né? Então, nesse mesmo momento aconteceu isso tudo. E eu também destaco, antes do Carnaval, eu, terça-feira de manhã, estava voltando de uma viagem aqui de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Terça de manhã eu cheguei no Brasil. E aí, quinta-feira de manhã, 2 dias depois, eu saí para retornar aos Estados Unidos numa passagem que eu tinha comprado um pouco antes. Então, eu acho que eles não esperavam que eu estivesse aqui nos Estados Unidos quando Alexandre de Moraes começou a pedir o meu passaporte. E vale lembrar, independentemente da opinião do PGR, o Alexandre de Moraes, em várias outras oportunidades, atropelou a PGR. A abertura do inquérito da fake news em 2019 foi uma dessas oportunidades. Né? O mandato de busca e apreensão contra o Jair Bolsonaro em maio de 2024 foi uma dessas oportunidades. A PGR já havia pedido, pelo menos uma vez antes de que Felipe Martins tenha sido solto, ela tinha pedido no meio do caminho um pedido de soltura do Felipe Martins. Alexandre de Moraes não autorizou. A própria morte do Clezão havia pedidos, tinham 8 pedidos da defesa, e pelo menos um da PGR para soltar o Clezão devido às comorbidades que ele tinha, e o Alexandre de Moraes não respeitou. Então não é exagero quando a gente fala que ele é polícia, juiz, investigador, acusador, tudo. Né? E eu acho que eles calcularam errado. Então talvez eles estejam esperando eu retornar para o Brasil para ir dizer se eu terei ou não o meu passaporte. E antes de passar aqui para o Paulo, eu queria que colocasse na tela uma matéria do G1. Eu cheguei a sublinhar de vermelho o segundo parágrafo. Coloca aí pra gente, Brunão, uma matéria do G1. Ele tá colocando aqui, tá na tela, Eduardo. Em que a gente sabe das maneiras extraoficiais de comunicação, os porta-vozes do regime, todo mundo sabe quem são. E basicamente eles estão falando o seguinte, olha, o Eduardo Bolsonaro pode voltar ao Brasil, etc., mas, a depender da conduta dele, podem se desenrolar outras medidas do STF contra ele, né? Passaporte, já tem intelectual do PT falando em minha prisão. Então pode ter certeza, muito desse trabalho ele acontece de bastidor, ele acontece de maneira sigilosa para não alertar os nossos opositores da sua técnica, mas eu acho, né, Paulo, que a gente está dando muito trabalho, eles estão muito preocupados com o que possa vir aqui dos Estados Unidos. Eu quero, em seguida, falar um pouco aqui das reuniões que a gente teve, né? Essa vez foi uma viagem basicamente de reuniões na Casa Branca, a gente não teve reuniões no Congresso, até porque o Congresso aqui está uma loucura com a discussão eles chamam de CR, né? Resolução de continuação, que discute se o governo vai ter dinheiro para continuar ou não. Eles estão orçamento. É o orçamento. Com a diferença de que o governo nos Estados Unidos
se estoura o orçamento, ele entra em shutdown, né? Então o governo meio que fecha, começa a botar as pessoas de licença não remunerada e várias atividades não essenciais do governo param. Então eles estão nessa discussão de orçamento, basicamente. No Brasil seria inimaginável, né? No Brasil é o contrário. Não, pode gastar à vontade, gasta mais, gira a maquininha de fazer dinheiro, dá inflação no pobre, né? Taxar de aumenta a taxa e vambora. Vambora. Não, mas o Brasil vai passar problemas de orçamento bem graves daqui a pouquinho. Mas e eu quero falar um pouco sobre isso, mas, Eduardo, essa questão da tua volta ou não ao Brasil. Eu queria que o Bruno colocasse antes pra gente aí um vídeo da Globo News, onde a Globo News fala aí... É interessante que é do Valdo Cruz, que é um cara bem do sistema, jornalista bem do sistema. Ele é burro que nem um... Ele é muito burro. Ele é um dos caras mais burros da Globo News. Mas ele é um porta-voz do sistema. Não, eu discordo de você. Eu acho que tem gente... Pior, não é que você discorda que o Valdo Cruz seja burro. Você discorda porque acha que tem gente mais burra. Eu não definiria ele como burro, não, sendo bem sincero. Ele é burro. Se ele fizer um teste que eu aposto aqui ao vivo no programa que não chega a ficar ali na faixa de 101, 102. Bem. Não, QI é um negócio que você vê, cara. Dá pra conversar com as pessoas. Você vê quem tem QI alto e quem tem QI baixo. O Valdo Cruz é um cara de QI baixo. Ele tem dificuldade de entender as coisas, etc. Até a articulação dele é prejudicada. Mas ele é um cara do sistema. Ele é um porta-voz do sistema. Eu queria colocar aí, por favor, Bruno, um vídeo da Globo News do Valdo Cruz comentando a situação do Eduardo. Inclusive trazida pela nossa Ju, é muito importante. Eu acho que ela tem mais um efeito dissuasivo neste momento, né? Não acredito que ela simplesmente realmente acabe levando uma condenação nem de Eduardo nem de Flávio. O que eu acho é que isso passa a ser um instrumento que pode sofrer adendos caso, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro continue fazendo uma militância contra a democracia brasileira, como tem dito o PT que ele está fazendo ali, se articulando com trumpistas nos Estados Unidos para desencadear uma ação contra o STF, contra o ministro Alexandre Moraes. Então, eu acho que isso acaba se vendo como um aviso. Olha, tem essa ação aqui no TSE, podemos fazer algum adendo a ela em relação ao que você está fazendo. Agora, é claro que isso pode transformá-lo inelegível para o próximo caso, porque nesse mandato não vejo nenhuma possibilidade. E é bom destacar e lembrar aqui que o Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos até hoje, tem mais de 15 dias, se não me engano, que ele está nos Estados Unidos, e não volta. Eu acho que ele vai ficar por lá por bom tempo, principalmente enquanto o ministro Alexandre de Moraes não toma uma decisão sobre aquela ação do PT em relação à devolução, à apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Eu também não vejo como isso pode ser viável neste momento, né? Tudo bem, estar articulando com trumpistas para fazer uma ação contra a justiça brasileira, mas não vejo ainda nenhuma configuração de um crime em relação a isso que venha a justificar a apreensão de um passaporte. Mas, por enquanto, ele continua lá nos Estados Unidos, Andréia. Tive passaporte, era legal pra caramba. Né? Quando eu tive passaporte, eu lembro muito dessa época, né? Aqueles anos de 2022, eu ainda tinha passaporte, era muito bom. Mas tem várias coisas que eu quero falar sobre isso aí, Eduardo. A primeira delas é a seguinte, tem uma promessa, tem uma outra imagem pra gente colocar, Bruno, que é uma imagem vermelha, coligação, isso, essa aí mesmo. Coligação de Lula amplia a ação contra Bolsonaro no TSE. Um dos objetivos é tornar Flávio e Eduardo inelegíveis. Democraticamente. Democraticamente, claro. Porque a gente está cometendo muito crime, né? Vinha aos Estados Unidos com muita frequência, é um crime, tá no Código Penal, inclusive. Né? Artigo 121. Viajar aos Estados Unidos mais do que 3 vezes em 2 meses. Crime, pena, perda do passaporte, perda de comissão, perda de mandado e inelegibilidade. Tá lá. Eu tô, assim... Como assim? Qual é o... E o que o Flávio tem a ver com isso? Filho, o regime vem pra cima de eles estão muito confortáveis, né? Eles estão sem pudor nenhum. Eles estão muito confortáveis, né? O Alexandre de Moraes, ele não imagina que ele possa sofrer impeachment no Senado, a única maneira que poderia já haver de freá-lo. Então ele vai fazer o que ele quiser. Só que nós acabamos ficando sem opção também, né? A gente vai fazer o quê? Vai cruzar os braços, vai ver essas senhorinhas todas sendo presas, mães de família, né? Débora Rodrigues dos Santos, Iracina Goshi e várias outras pessoas, poderia citar aqui, Clezão morto. E aí, você vai baixar a cabeça e fazer amém? É claro que não. E o que a gente está trabalhando aqui nos Estados Unidos não é nenhum absurdo, né? A gente só está levando ao conhecimento de várias autoridades os fatos que estão ocorrendo no Brasil. Falar, aqui no Brasil está acontecendo isso. Aqui no Brasil, chutaram um Rumble daqui, chutaram um X daqui. O cara tá botando um mandado de prisão em Americana que estava tweetando a partir do território americano. E os Estados Unidos já têm mecanismos para se defender desse tipo de atuação. Não é à toa que aqui em solo americano é a terra, né? O solo do Bravo, a terra da liberdade. Inclusive está dentro do hino nacional deles isso daí.
Então já existe, né? Toda essa questão de lei Magnitsky, as sanções OFAC. Eu quero Acho que o Paulo é a melhor isso. pessoa que fala sobre isso. Puder explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente pela primeira vez, Paulo, o que é isso de lei Magnitsky e o que é essa tal de sanção OFAC? Eu quero entrar muito nesse mérito das sanções, o que está acontecendo, até a jurisprudência que existe em torno desse negócio e o que vai acontecer daqui para frente. Mas tem algumas coisas que eu quero desembrulhar nisso. Essa ideia de vir aos Estados Unidos e fazer uma articulação internacional me surpreende muito que isso agora seja discutido pelo PT, porque tem vídeos dos deputados de esquerda vindo aos Estados Unidos fazendo articulação com o governo Biden, eles se gabando disso, de serem recebidos pelo Bernie Sanders, ou esqueci o nome dele agora, meu Deus, é o ranking member, inclusive, do Comitê Judiciário, que votou em favor do projeto de cassação do visto. Tá com o nome dele na cabeça aqui, James alguma coisa. James Raskin, também fizeram com Jamie Raskin. Assim, tem viagens deles catalogadas, tem vídeo da Jandira Fegali falando e gravando vídeo, se gabando disso. Mas era contra o governo Bolsonaro, né? Agora, contra o governo do amor não pode, né? Então, escancararam mesmo. Porque eu tinha dito a você que se fosse eu na sua situação, bom, de certa forma a gente tá na mesma petição, é que eu não posso... Está pior ainda. Porque o do Paulo Figueiredo é pedido de prisão preventiva. O meu é só, entre aspas, né, o passaporte. Eles só querem matar a minha atuação internacional, só que tá dando muita esperança aí das coisas mudarem no Brasil. Então, assim, eles fazem isso dessa forma. Aí a pergunta que eu faço para você, no final, o Valdo Cruz fala, inclusive o Eduardo Bolsonaro nem deve voltar. Tá com bola de cristal. Bom, essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, mas eu quero já fazer essa pergunta com a minha opinião publicamente colocada para você. Eu não acho que você deve voltar. Eu digo isso, de verdade, por vários motivos. Primeiro, falo isso como um amigo. Falo isso para você como um amigo porque é uma pessoa que quer seu bem. Eu não acho que você viver sob a ameaça de ter seu passaporte, que é um direito seu tomado, ver com a possibilidade de Polícia Federal entrar na sua casa, com a possibilidade de se tornar inelegível, etc, etc. Ser elegível ou não em um sistema que já é um regime, não é mais um sistema democrático, o fato de estar se discutindo a sua elegibilidade, do Valdo Cruz está dizendo abertamente, não, olha, por enquanto não, mas se engraçar, se continuar viajando muito, olha lá, hein? Eu não acho que você deva capitular e viver sob essa ameaça. Eu sei que muita gente pensa diferente, você está sob pressão de vários lados, mas esse é o aspecto pessoal. O segundo aspecto é o aspecto político. E eu tenho que dizer aqui, eu digo isso, eu sou testemunha, há vários deputados no Brasil e senadores que tiveram um papel importante e sempre têm um papel de apoio. Poxa, eu posso citar vários aqui. Posso citar a Bia Kicis, o Gustavo Gaia, o Paulo Bilinski. Eu não quero nem cometer aqui, não posso deixar de citar o senador Girão, senador Magno Malta, senador Seife. São vários já tiveram. Vários, assim, vários, senador Portinho já esteve aqui com a gente também. Vários se colocaram, assim, totalmente à disposição. Tem uns até que eu acho que poderiam ter ajudado muito mais e que ajudam muito pouco. Também não vou citar aqui nomes, porque é muita gente, inclusive, que eu gosto. Mas poderiam ter contribuído mais. Mas vários contribuíram. Agora, não há comparação com a tua atuação internacional. E não é demérito isso. É pela questão de eu ter começado esse trabalho muito antes. Você me falou, quando começou na transição do governo do meu pai lá em 2018. Então, assim, a gente está em 2025, tem quase 7 anos já que a gente está fazendo esse trabalho. E não adianta, gente. Não sem a presença física, a coisa não anda. Né? Você não tem como fazer um casamento acontecer se você não namorar com a menina, se você não chamar ela para jantar, se você não pegar na mão dela. O Zoom é legal, a videochamada de WhatsApp é legal, mas assim, não se compara. E a questão também não é só por causa do sobrenome. Se for por causa do sobrenome, você pode pegar qualquer irmão meu, qualquer familiar meu, é Bolsonaro, ele vai chegar aqui, vai ter dificuldade de abrir as portas que a gente consegue. Né? Quando eles me convidam para falar no CIPEC, quando eu tô ali, poxa, nos bastidores, a gente teve no CIPEC do outro ano, poxa, conversando com o Vivek, isso daí é que vai construindo uma relação pessoal. E aí, quando essa pessoa chega, né, e pede para você, vem cá, posso tomar um café? Você não é um desconhecido para ele. Ele fala, claro, guerreiro, porra, meu amigo, chega aqui, já construímos praia junto, já caçamos junto, já viajamos junto, poxa, lá no governo do seu pai aconteceu isso, a gente teve aquele encontro, lembra como é que foi legal? E aí as portas vão se abrindo. E isso daqui é algo dificílimo, porque se vocês pararem para ver, a gente está falando do país que é a maior potência econômica e a maior potência bélica do mundo. Sabe quantas pessoas, chefes de Estado, vêm para cá e não conseguem, né, conversar com as pessoas que eles gostariam? A esmagadoríssima maioria. Eu não estou me gabando falando que eu sou bonzão, não. Mas estou falando o seguinte, é que se o regime está querendo pegar o meu passaporte, pode ter certeza que isso daí não é coisa pouca e que o nosso trabalho aqui está sendo, eu diria, essencial nesse momento. Não precisa ir muito longe. Um pouco mais de uma semana atrás, ou menos de uma semana atrás, o presidente dos Estados Unidos estava te chamando o seu nome numa plateia de milhares de pessoas e se referindo a você como amigo dele. Só 2 sul-americanos foram chamados, eu e o presidente da Argentina. Pois é. Então, e seu pai certamente estaria aqui se ele tivesse passaporte. Sim. Seu pai foi um dos únicos líderes mundiais chamados para a posse do Trump e não pôde vir por causa. Então, e no mesmo evento,
no dia anterior, você, mais uma vez, acho que, sei lá, a quarta ou quinta participação sua no CPAC. Acho que é a quarta participação no CPAC americano também. As pessoas não têm ideia disso, mas as pessoas pagam muito caro para falar no CPAC. A gente dá uma casa para falar no CPAC. Uma casa mesmo. Literalmente. É muito caro. As pessoas pagam centenas de milhares de dólares para falar no CPAC. E eu me lembro de um ano, cara, ver como é que são as coisas. Já até sei que você vai falar. Porque eu tenho que lembrar disso, cara. Eu me lembro de um ano que eu vinha ao CPAC, você vinha ao CPAC, você estava programado para falar no sábado. Aí você vinha na sexta, em cima da hora. Aí eu tô esperando, falei, cadê o Eduardo? O Eduardo sumiu do programa. Aí eu liguei pra você, falei, cara, cadê você? Eu tô aqui no CPAC esperando pra você falar. Aí você virou e falou assim, porra, a passagem tava muito cara, não fui não. Eu falei, pô, cara, o Trump, você tá no mesmo palco que o Trump vai falar. Ele, eu vivo do salário do deputado aqui, cara. Mas eu lembro que ia ser uma paulada. Se eu não tiver errado, eu acho que pra ir ia ser uns 15 mil reais. E você faz um bate-volta, vai o salário inteiro do deputado. Mas se você fosse o Lulinha, tinha vindo de jatinho da Odebrecht. O amigo do meu pai tem condição, né? Pô. Mas olha só, então, eu acho que você não deve voltar, tô dizendo que você não deve voltar, porque não há outra pessoa que possa fazer o que você faz. Eu me desdobro, parei parte da minha vida para fazer as coisas que a gente tá fazendo. É duro, mas eu não tenho a capacidade de fazer determinadas coisas que você tem para fazer. Ontem mesmo, eu vou cometer aqui em confidência, nossa reunião dentro da Casa Branca, dentro do West Wing da Casa Branca, com uma pessoa do primeiro escalão do governo, a pessoa olha para você, muito simpática, conexões, etc. Mas a pessoa, quando ela, poxa, acabei de falar com o Jason Miller falou de você pra caramba. Uhum. Né? Sim. Aí a gente vai no outro jantar, que a gente foi com outra pessoa também, muito próximo, dos caras mais próximos do Trump. A gente vai no jantar com o cara, pô, fulano, eu não vou nem falar os nomes aqui, pô, fulano e fulano. Fulano é um pé no saco, mas gosta de você. Então, essa relação pessoal, esse respeito, essa construção que é feita através do tempo, isso não vale a pena. E é o seguinte, no Brasil, Eduardo, com todo respeito a todos os deputados, você é um no meio de 500. Você pode, claro, deputado é importante, pode apresentar projeto de leis, você está aí em vias de presidir uma comissão importantíssima, que eu acho que é fundamental. Mas se não for você, se for um aliado seu, uma pessoa do partido, uma pessoa próxima, tem um efeito positivo também, uma pessoa que trabalhe conosco. Às vezes é até bom que tenha um presidente da Credem que não seja você, para que você possa ficar aqui fazendo, isso obviamente é uma decisão sua, mas fazendo outras coisas. Então eu tenho um aspecto pessoal e tenho um aspecto prático de missão para o Brasil. Cara, se você ficar aqui, a gente tem agenda já na semana que vem, você sabe disso. Uhum. E na semana seguinte, as pessoas vão começar a ver cada vez mais uma participação da Casa Branca no que a gente tem feito. Deus quiser. Tem coisas vindo mais do Congresso. Então, assim, Eduardo, eu quero te fazer o apelo, assim, eu peço para que as pessoas no chat também participem e mandem mensagem. Olha ele botando pressão em mim aqui, rapaz. Eu tô fazendo ao vivo. Abre uma enquete aí, é mais importante. Seu pai Bruno, abre uma enquete, faz isso. Bruno, vê se você consegue abrir aí, talvez o João ou o Bruno na live, abrir uma enquete. Eduardo deve ficar ou deve ir embora. Porque, seja, assim, teu pai não vai gostar nem um pouco que eu esteja fazendo essa pressão. Mas nem seu irmão. Não tem pressão que sucumba para um homem casado, né? Tem uma opinião de mais peso. Tá dizendo que a pressão da Heloísa vale mais que a minha? 1000 vezes. Agora eu tô ficando com ciúme. A gente debate, a gente fala, né? Essa questão toda aí do passaporte, muita coisa acontecendo. Eu agradeço ao meu líder, Sóstenes Cavalcante, foi braço forte aqui nessa questão toda da Credem. Né? Eu vi a entrevista ontem também do presidente da Câmara, Hugo Mota, tá se saindo um excelente presidente da Câmara. Assim, em que pese falar obviedade, que ele fala, olha, gente, é regimental, o maior partido da casa escolhe primeiro. Se o PT fosse o maior partido da casa, ele ia poder escolher primeiro a Comissão de Relações Exteriores, mas não é o PL. E aí a importância de você estar no blocão. Se nós estivéssemos fora do bloco, a gente não estaria nesse momento nem falando disso. E muito provavelmente a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional estaria nas mãos do PT. E aí eu fico imaginando, né, o quanto que esses caras não ganhariam com esses 37 acordos e MOUs que o Lula assinou com a China, porque parece que está sendo bem interessante para eles, né? Muito essencial para eles. Então, eu creio que tem a importância, né? Tá aqui, tem a importância tá lá. A gente coloca muita coisa na balança, né? Mas vamos ver aí os acontecimentos dos próximos dias. Eu fico com receio, mais uma vez, se puder botar na tela, Bruno, né? Bruno. A matéria do G1, em que eu grifei de vermelho. De novo. O segundo isso ali, ó. Vou ler para vocês a matéria aqui, ó. A ponderação dos ministros repassada a políticos. Gente, primeiro de tudo, vamos lá. G1, vocês conhecem, né? Vocês sabem que existem várias pessoas que falam com autoridade. Você lembra da Daniela Lima, ela dando gargalhada? Olha o que o ministro me falou aqui, tal. Tá tudo sob controle, só não sei de quem. Então, vocês imaginam aí com quem, quais sejam as fontes do G1. Então, vamos lá.
A ponderação dos ministros repassada a políticos ocorre em meio à provável aceitação da denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, né? O golpe da Disney. É bizarro que até hoje fale-se em golpe depois de tudo que aconteceu ali naquelas circunstâncias. Para eles, Eduardo Bolsonaro vai querer escalar e utilizar a comissão para ampliar a sua narrativa de perseguição e mobilizar apoiadores. Ou seja, não tem perseguido no Brasil não, né? Os caras estão comentando se vão deixar eu ou Flávio Bolsonaro inelegíveis para tentar retaliar um trabalho que a gente está fazendo, mas tá tudo normal na nossa democracia pujante. E aí a parte que eu grifei em vermelho, né? Inclusive, se falar bobagem no exterior sobre o assunto, ele pode ser alvo no STF e piorar a situação. Ou seja, volte para o Brasil, mas volte quietinho. Se você se assanhar, a gente vai tomar medidas contra você. Igual já fizeram com Jordi, com Ramagem, né, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, senador Marcos Duval, tem a senadora Martinelli também, que está sem o seu passaporte. Enfim, é bizarro como eles tentam e acham natural você querer enquadrar a conduta de um parlamentar através de ações totalmente injustificadas a partir do judiciário. É por isso que eu falo, a gente não tem nem sequer opção. O que eu vou fazer? Eu vou... Você acha que eu vou baixar a cabeça para isso daí? Não tem condições. Eu vou voltar e vou ali, ó. Inclusive, se falar bobagem no exterior sobre o assunto, ele pode ser alvo no STF. Se o regime está falando para eu não comentar nada, é aí que eu vou falar para o mundo inteiro. Eu sei que tem consequências disso. Eu sei que vão vir para cima de pessoas próximas de mim. Mas, mais uma vez, né, todo regime ditatorial ele tem começo, meio e fim. E antes do final dele, a repressão aumenta. Né? Então, isso daí já é algo até esperado. A gente tem que se resguardar para continuar fazendo o trabalho, mas isso daí já é algo esperado. E eu finalizo ali. Atualmente, Eduardo já é alvo de uma notícia-crime que lhe atribui crimes contra a soberania nacional. Qual crime? Ao articular reações contra o STF no exterior. Ou seja, o STF é incriticável. Você não pode criticar medidas de ministro do STF. Que, na verdade, a gente sabe que, bem da verdade, né? Tem um ali que realmente está há muito tempo abusando do poder. E finalizando ali, o que pode levar a uma possível apreensão do seu passaporte. Poxa, então nós temos aí articulações no exterior contra o STF e isso justifica a apreensão do meu passaporte. Olha, gente, querem me anular, querem me tirar de campo, para ficarem confortáveis, para ir para cima de vocês aí, para ficarem confortáveis e seguirem condenando, como já ocorreu com centenas, mais de 300 pessoas, quem escreve de batom as frases do ministro Barroso numa estátua, perdeu o mané. É isso que eles querem, para seguirem confortáveis desse jeito. O João Gabriel me mandou aqui que a enquete que a gente abriu já tem mais de 1000 votos, só no canal do Paulo Figueiredo Show. Eduardo deve ficar nos Estados Unidos, 75% dizem que sim. Eu fiz uma enquete parecida. No meu X semana passada e 70% também diziam que você fique no exterior. Existe uma discussão, algumas pessoas falam, se ficar, tá ali cuidado politicamente e tal, mas olha, pega grandes nomes na história que fizeram a transformação do seu país, da esquerda, da direita, você pode escolher, inclusive... Benjamin Franklin, que é o embaixador na França. O Benjamin Franklin foi embaixador na França, mas você pega, tem o Charles de Gaulle na França também. Sim, bem lembrado. Ficou fora. E voltou para comandar o país. Você tem o Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini voltou para fazer a revolução contra o Shah. 79. O Lenin, que estava fora para fazer a revolução russa. Não, teve a revolução de 17 bolchevique e um momento depois é que ele voltou para lá para organizar a bagaça. Tava tudo uma zona, ele voltou lá para botar a revolução no... E o Simão Bolívar, cara. O Simão Bolívar estava exilado no Haiti quando foi fazer a independência dos países da América. Você não sabia não, hein? Você que é um grande bolivariano. O socialista do século XXI deveria saber disso. Deveria saber. O Simão Bolívar. Então, assim, essa história... você sabe que eu sou muito crítico isso em relação ao teu pai. Eu acho que seu pai deveria ter ficado nos Estados Unidos. Eu acho que a história está mostrando que isso é verdade. Se ele tivesse ficado aqui fora, neste momento, ele estaria uma capacidade... Ele não teria sido... O Alexandre não consegue me mandar uma carta rogatória, cara. O Alexandre pelos meios oficiais ele não consegue fazer nada. Ele não consegue, por quê? Nem estava lá do Santos. Não consegue. Não consegue. Eu não sei se você viu. Olha, a gente tem. A Interpol pediu elementos mínimos para manter o Alan dos Santos na lista. Ele não consegue entregar elementos mínimos. Os Estados Unidos, sob a administração Biden, pediram os elementos mínimos de que o Alan dos Santos tinha cometido crime para fazer a extradição do Alan dos Santos. O Alan dos Santos não foi extraditado. Os Estados Unidos do Biden negaram. Agora, essa semana, Espanha. O Oswaldo Eustáquio na Espanha. Pelos mesmos motivos. A Espanha basicamente repetiu os Estados Unidos, né? Falou, isso aqui é crime de opinião, não tem crime de opinião aqui. E um dos requisitos para extradição é ser crime no Brasil e no outro país que está sendo extraditado, né? Eduardo, eu li o processo do Alan dos Santos porque se tornou público. E é uma vergonha. É uma vergonha. Os crimes que são atribuídos são uma vergonha. Então, se seu pai estivesse aqui, qualquer notificação, etc, etc, porque como é que funciona? As pessoas precisam entender isso. Para que existe o MLAT? E para que existe convenção de Haia com carta rogatória? Para que existe isso? Existe pelo seguinte: cada país tem a sua jurisdição, que é o seu próprio território.
Quando você tem uma pessoa que está fora da sua jurisdição, ela pode ter cometido crimes na sua jurisdição, mas fora da sua jurisdição ela está protegida pelos direitos do outro país. Então, quando é enviado um documento desse, a jurisdição do país que você se encontra te dá determinadas proteções constitucionais. Então, quando é feita ela vai do Brasil para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que analisa e verifica se há as mínimas Quem condições. hoje é o 01 do DOJ aqui? É a Pam Bondi, sua querida Pam Bondi. Deixa eu abrir Eu não tenho proximidade com ela, né? Mas a gente teve agradável coincidência de estar aqui durante o inauguration, que eles falam, né? Durante os eventos de posse do Trump. Da gente, por coincidência, nós sentamos na mesma mesa de jantar, né? Durante o Vice President Dinner, o jantar do vice-presidente, né? O Didi Vance foi lá, deu um discurso bacana. E aqueles eventos, né? Aí passa do seu lado o Mark Zuckerberg, aí passa o Rubio, passa o Vivek. Então foi excelente também essa viagem para conhecer gente, né? Saber um pouquinho melhor do currículo de cada pessoa. E eu acho que a Pam Bondi foi... Eu parabenizei ela no meu X, quando ela foi aprovada, o nome dela, porque tem que ser aprovado por uma sabatina no Senado, né? E a gente tem muita esperança de que possa ser feito um trabalho muito interessante. E ela tem debaixo do guarda-chuva dela um monte de agência, um monte de instituição. Né? US Marshals, que é quem faz essa parte aí de Interpol, de cumprimento de mandados internacionais, passa na mesa dela, né? Se a gente morar em do Ala dos Santos, vai passar na mesa dela. Extradição na mesa dela, qualquer carta rogatória passa na mesa dela. Eu já tive. Assim, você vê como o Alexandre de Moraes é tão várzea, que eu li na Folha de São Paulo que eles não vão me notificar porque dizem que não sabem o meu endereço. Mas a justiça de primeira... Pô, tô mesmo 10 anos na mesma casa. Tá igual a amiga da Bahia lá querendo me notificar. Não achamos Eduardo Bolsonaro. Eu falei, olha... Pô, é difícil, né? Não, o meu endereço eu acho no Google. É tão várzea que a justiça da primeira instância do Rio de Janeiro, no ano passado, me enviou uma notificação por Emilat. Me processaram no Rio de Janeiro. Eu fui lá, recebi, bateu o US Marshal na minha casa. Eu recebi, olhei, constituí advogado e me defendi o processo.